Eu sou Bruno Brani. Hoje iremos falar aqui sobre um marco, um ícone internacional, maravilhoso e eterno, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era, no início de sua trajetória, alguém com um grande ímpeto, com muita paixão, vontade, amor, com muita energia, vivacidade. Almejava chegar muito longe. Fernando Pessoa era alguém que tinha um lidar, se relacionar com crianças muito fértil. Ele adorava brincar com crianças, também se tornava uma. Jamais ficava na posição de chamar a atenção de crianças. Ao contrário, Fernando Pessoa era aquele que estava envolvido entre as crianças, fazendo asneiras com elas. Fernando Pessoa tinha sua sobrinha, Manuela Nogueira, da qual tinha grande afetividade. Nos tempos disponíveis, Pessoa colocava suas mãos de molho para que a sobrinha fizesse suas unhas. Os dedos de Pessoa eram amarelados devido ao tabaco. Pessoa era aquele que gostava do serviço do barbeiro todos os dias, até mesmo domingo. Ele frequentava a barbearia Seixas. Seu barbeiro era Manassés. Quando Pessoa não podia comparecer à barbearia, Manassés ia até Pessoa, na casa de Pessoa. Aqui irei ler improvisadamente, em cima de tudo que eu escrevi, são mais de 100 páginas, e otimizarei o tempo. Pois bem, Fernando Pessoa é um super-homem da literatura universal. Quanto mais o tempo passa, mais vivo se torna. Tornou-se muito além de um ícone pop. Quando vivo, foi praticamente anônimo. Quando morreu, tornou-se um dos maiores gênios da literatura universal. O corpo de Fernando Pessoa repousa ao lado de grandes heróis portugueses e reis. Fernando Pessoa frequentou o restaurante Martinho da Arcada, do qual será muito citado aqui. A estátua de Pessoa é um marco em Lisboa. Situa-se em frente à cafeteria A Brasileira. A rua Coelho da Rocha 16 foi a última morada de Pessoa. Pessoa escrevia altas horas, de pé, em cima de uma cômoda, à mão. Passou a vida morando humildemente numa mesma localidade. E hoje é tema deste vídeo, é tema de cursos, escolas, vestibulares, faculdades, dentre mais. Ele era muito imaginativo e eu adoro isso nele, eu amo isso nele, na verdade. Fernando Pessoa tinha um lado 100% certo, segundo Antônio Seixas, que é o filho do barbeiro Manassés. Ele usava chapéu o tempo todo, exceto em casa. Era bem vestido, do tipo muito bem arrumado, do tipo impecável. Quando se encarava com Fernando Pessoa, encarava-se com um homem de muita credibilidade, de muito respeito, que tendenciosamente tinha um falar a se tornar uma forte discussão. Uma pessoa cheia de humor, com um jeito muito especial, em sua personalidade ímpar, única. Brincava de fazer a barba com a sobrinha, Manuela, na qual ele era o barbeiro e ela a cliente. Brincavam sério, do tipo a melhor brincadeira.
Quando o Fernando estava com o tempo disponível, ele sempre estava a par da sobrinha. Chevalier de Paz foi seu primeiro heterônimo. Grande parte dos textos da Arcada de Fernando Pessoa foram vendidos nos anos 80 para a Biblioteca Nacional de Lisboa. Fernando Pessoa, com muito valor e grandeza, é um real mito. Em 1942, 7 anos após sua morte, a editora que tinha os direitos de publicação estava demorando muito para lançar a obra. Foi então que 2 amigos de Pessoa, por conta própria, reuniram em 2 volumes uma antologia de Fernando Pessoa. Mas a editora não gostou e conseguiu proibir a circulação dos exemplares através da justiça em Portugal. Foi assim que Fernando Pessoa chegou ao Brasil. Os livros que ainda não tinham vendido foram para o Brasil e começaram a circular. Poucos anos após, 1942, quando os volumes 1 e 2 de Fernando Pessoa circulavam no Brasil e estavam proibidos em Portugal, nada mais, nada menos que Carlos Drummond de Andrade publicou um sonetilho sobre Fernando Pessoa. Pouco depois, Murilo Mendes, brasileiro com ligação a Portugal, também publicou sobre Fernando Pessoa. E logo, Pessoa passou a ser conhecido primeiramente no Brasil. Dos anos 1940 para cá, a legião de admiradores, contempladores, fãs do poeta fingidor nunca mais parou de crescer no Brasil, em Portugal, no mundo. O escavador, assim eu chamo nas minhas palavras, José Blanco, pesquisou as obras que foram escritas a partir do espólio de Pessoa. A cada dia, ele acrescentou algum livro que encontrou em qualquer parte do mundo. Há um registro de 31 de dezembro de 2004, registrando 6.214 fichas de artigos escritos sobre Fernando Pessoa. Existe outra edição que mostram outros registros, exceto esses que acabei de mencionar, de 2004. E na edição são 10 vezes mais. Pessoa foi um autor que morreu com um livro só publicado. Pessoa previu que seria famoso após a morte, e isto está registrado. Ele ainda por cima disse, abre aspas, após 50 anos, depois de minha morte, serei mundialmente conhecido, fecha aspas. Morreu em 1935. Justamente em 1985 ocorreu o cinquentenário, havendo a expansão mundial de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, por exemplo, é mais traduzido que Camões. Desde o início da carreira, Pessoa procurou e buscou um lugar de destaque entre os maiores escritores de todos os tempos. Desde o início, decidiu que ele próprio queria ser além da altura de Camões. Na biblioteca de Pessoa, curiosamente, não há nenhum livro de Camões. Nas mensagens de Pessoa, não há menção a Camões, como para outras figuras históricas de Portugal. Pessoa tinha o hábito de se medir com os seus modelos e de querer sempre fazer melhor. Se comparou com Shakespeare e escreveu o drama ingênuo, sem intriga. Após uma comparação, Pessoa escreveu O Marinheiro. Comparou-se com Oscar Wilde e vários outros escritores. Segundo o crítico literário Arnaldo Saraiva, quando o Pessoa se comparou a Camões como um supra-Camões, ele estava se comparando com ele mesmo, de pessoa para pessoa. Pessoa tinha uma medição de ele mesmo com ele mesmo. Pessoa versus pessoa.
Pessoa quis soprar Walt Whitman, enquanto Álvaro de Campos soprou Horácio como Ricardo Reis. Quis soprar os gregos como Alberto Caeiro. Quis soprar até Camões, dentre outros, segundo o crítico literário Arnaldo Saraiva. Segundo Gonçalo Tavares, Camões é visto como alguém muito importante para a língua portuguesa e Fernando Pessoa como alguém fundamental para a literatura. O escritor ainda ressalta que Pessoa é alguém muito contemporâneo, muito próximo. Segundo José Blanco, um dos motivos pelos quais as pessoas se apaixonam, poeticamente falando, por Fernando Pessoa se dá pelo fato de que Pessoa ele aborda a modernidade, os problemas do homem moderno, do mundo contemporâneo. E vale ressaltar que Pessoa foi o primeiro a ressaltar sobre o eu. Segundo Pessoa, abre aspas, mais do que uma árvore, sou um poste fincado em Lisboa, fecha aspas. Fernando Antônio Nogueira Pessoa, nascido no Largo de São Carlos, em 13 de junho de 1888. Nasceu e morreu em Lisboa. Seu falecimento foi em 30 de novembro de 1935. Aos 6 anos de idade, perdeu o pai e o irmão mais novo, vítimas da tuberculose. Um ano depois, sua mãe se casou com um cônsul português da África do Sul. Seu primeiro poema foi, abre aspas, eis-me aqui em Portugal, nas terras onde eu nasci. Por muito que goste delas, ainda gosto mais de ti. Fecha aspas. O poema foi dedicado à mãe. Por seu padrasto ser cônsul em Durban, África do Sul, Pessoa foi feliz com o padrasto e seus meio-irmãos. Estudou num colégio de freiras e teve destaque como aluno. Com 15 anos, fez prova de admissão para a universidade e sua redação em inglês foi tão brilhante que ele ganhou o prêmio Rainha Vitória. Segundo Amélia Pinto Paz, destaca-se o período de Pessoa na África do Sul como fundamental para a formação de Pessoa, pois ele tem contato com Shakespeare, diversos escritores e obras. Também tem contato com a tradução. Pessoa era apaixonado pela língua portuguesa, apesar de ter publicado vários poemas em inglês. Curiosamente, suas últimas palavras foram em inglês. Eu traduzi e irei reproduzir agora. Abre aspas. Eu não sei o que o amanhã me trará. Fecha aspas. Aos 17 anos, embarcou num navio da África do Sul para Lisboa, sem saber que rumo sua vida iria tomar naquele momento. Em 1905, retornado a Lisboa, Pessoa foi morar com sua avó Dionísia, que sofria de problemas mentais, e mais 2 tias-avós. Sua avó Dionísia morreu 2 anos após, deixando sua herança para Pessoa. Com o dinheiro da herança, Pessoa abriu uma tipografia. Foi a primeira de uma série de tentativas fracassadas de tentar ganhar dinheiro. Na mesma época, Pessoa abandonou o curso de filosofia na Universidade de Lisboa, o que preocupou sua família, referente a seu futuro. Para se sustentar, o escritor começou a trabalhar como correspondente em línguas estrangeiras para vários escritórios da Baixa Lisboeta. Escrevia cartas em francês e inglês. Pessoa, inclusive, aprendeu francês com a mãe. A principal fonte de renda de Pessoa, até o fim de sua vida, foi a de correspondente comercial. Segundo o pesquisador Jerônimo Pizarro, abre aspas, Pessoa nunca quis ser pobre, mas nunca quis ser muito mais do que pobre, fecha aspas. Há um texto em que Pessoa diz, abre aspas, eu preciso disto. E se eu conseguir manter este mínimo,
já estarei feliz. Fecha aspas. O problema foi que em muitos momentos da vida de Pessoa, ele não tinha nem esse mínimo e tinha que pedir emprestado. Na fase adulta, Pessoa morou na casa de parentes e também em quartos de aluguel. Segundo a sobrinha Manuela Nogueira, Pessoa era muito higiênico e gostava de tomar banho todos os dias. Foi muito difícil ter morado em quartos de aluguel e tomar banho frio. Pessoa desenvolvia outras atividades profissionais praticamente desconhecidas. Citarei algumas. Foi um dos pioneiros da publicidade em Portugal. Trabalhou numa agência de publicidade. Trabalhou ativamente não só em slogans publicitários, mas bem como em um plano de desenvolvimento da Coca-Cola. A licença de vender Coca-Cola em Portugal pertencia a um senhor chamado Moitinho de Almeida. No escritório comercial, Pessoa começou a trabalhar como tradutor. Era preciso uma autorização para lançar a Coca-Cola em Portugal. Mas, só a título de curiosidade, não houve sucesso na implementação da Coca-Cola, devido ao fato de que Portugal, na época, encontrava-se no regime de Salazar e que o mesmo tinha interesse na circulação de um vinho em específico e acreditava que o refrigerante iria atrapalhar. Pessoa inventou e patenteou o aerograma. Pessoa inventou uma máquina de escrever em que o carreto andava de um lado para o outro, com as letras. É importante dizer que nem Fernando Pessoa, nem sua família, mesmo após a morte, ganhou qualquer quantia com qualquer uma dessas coisas que eu falei até aqui. Com mais de 30 anos, Pessoa conheceu sua primeira namorada. Para alguns, a única. É uma informação que não procede, mediante a todos os estudos que eu realizei, a profunda pesquisa que eu fiz nesses últimos tempos. Falarei mais adiante sobre isso. A principal mulher, essa namorada, chamava-se Ofélia Maria Queiroz Soares. Nascida em Lisboa, 14 de junho de 1900. Falecida também em Lisboa, 18 de junho de 1991. Pessoa conheceu Ofélia em um dos escritórios em que ele trabalhava, na Rua da Assunção, Lisboa. Segundo Teresa Rita Lopes, crítica literária, Pessoa estava bastante preocupado com a questão da virgindade. Pessoa tinha necessidade de encontrar uma mulher que, digamos assim, fizesse dele um homem. Segundo Maria da Graça Queiroz, que é a sobrinha neta de Ofélia, Pessoa conheceu Ofélia da seguinte situação. Ofélia aguardava que abrissem a porta, mas não havia ninguém. Pessoa começou a subir as escadas como se voasse, pois o seu pisar era muito leve e macio, ao mesmo tempo mais rápido. E Ofélia ressalta, abre aspas, ele parecia que não punha os pés no chão, fecha aspas. E quando ela viu ele de chapéu na cabeça, sentiu vontade de rir, e ele achou graça. Tudo começou assim, e a partir deste momento, ele começou a gostar dela. Pessoa e Ofélia trabalhavam num mesmo escritório. Certo dia faltou a luz, tudo ficou escuro. Pessoa levantou-se e foi buscar uma espécie de candelabro. Depois de achar, colocou em um lugar próximo de Ofélia e lhe deu um beijo na boca. Segundo Maria, sobrinha neta de Ofélia, Pessoa era um homem, digamos, com uma intensidade mais saliente enquanto namorado. Segundo Ofélia, Pessoa era um namorado muito arrebatador. Segundo Maria da Graça, Pessoa tinha horror a pessoas vulgares e a tudo o que se remetia como vulgar. E
ele considerava namoro algo vulgar. Para maior compreensão, é recomendável que se adeque ao contexto da época. Ele também tinha horror ao casamento, às leis, à legislação, às ordens da igreja. Tudo o que fosse imposto, ele tinha horror. As únicas pessoas que sabiam do namoro entre Pessoa e Ofélia eram o pai de Maria da Graça, sobrinha neta de Ofélia, e também a avó de Maria da Graça. Entre bilhetes e cartas encontradas de Pessoa e Ofélia, ambos se tratavam carinhosamente por diversos apelidos, tais aí como o mais visto que eu observei foi Bebê, que na época, no português de Portugal, era escrito como Bebé. Pessoa inventava 1000 maneiras de se encontrar com Ofélia, sem levantar suspeitas porque ele era muito discreto. Ofélia dizia que Pessoa gostava de ficar aos beijos como louco nos becos de Lisboa. A primeira fase na relação entre Pessoa e Ofélia durou apenas 9 meses. E há uma carta de despedida de Pessoa revelando que na vida dele só há um amor por inteiro, a literatura. Um trecho da carta, abre aspas. O meu destino pertence a outra lei, de cuja existência a Ofelinha nem sabe, e está subordinado cada vez mais à obediência a mestres, que não permitem nem perdoam. Não é necessário que compreenda isto. Basta que me conserve com carinho na sua lembrança, como eu, inalteravelmente a conservarei na minha. Fecha aspas. Após o ocorrido, eles ficaram separados 9 anos. Neste meio tempo, Ofélia viu Pessoa caminhando 2 vezes pelas ruas de Lisboa, apenas. Ofélia era uma mulher muito esperta, um tanto viva e engraçada. Segundo a própria sobrinha neta relatou, Ofélia teve muitos apaixonados. Houve um caso de 2 irmãos, um escultor e o outro pintor. Ambos eram apaixonados por ela. Zangavam-se um com o outro e viviam brigando por ela. Um dia, Pessoa enviou uma foto para Ofélia, através de Carlos Queiroz, com uma dedicatória famosa. Assim, voltaram a namorar. Mas um namoro diferente. Ofélia disse que, após reatarem o namoro, via-se que Pessoa estava mais pesado e doente. Ela também relatou que Pessoa estava menos alegre. Ele já não tinha aquele brilho, aquela alegria, vivacidade. Ele estava pesado e triste, vivia muito preocupado com a obra, com doença, com o fato de não ter tempo para concluir a obra. Nessa altura, ele devia mais dinheiro também. Mesmo assim, Ofélia quis porque quis ficar com ele, na intenção de se casar com ele. Ela tinha crença que isso viria a acontecer, mas de fato isso nunca ocorreu. Fiel até o fim, Ofélia só se sentiu livre para se casar com outro homem depois que Pessoa partiu. Nunca houve a notícia de que Pessoa estava doente. Só souberam quando ele morreu. Um dia o pai dela chegou em casa transtornado e deu a notícia: Fernando morreu. Ofélia sofreu muito, ficou muito transtornada. Para Ofélia, se eles tivessem se casado, ele não teria morrido. Há uma discussão sobre se Pessoa morreu ou não virgem. Para mim, de fato, sinceramente, é uma discussão muito tola. Porque perante todo o estudo que eu realizei, é muito claro que isso não procede. Mas vale a pena falar. Segundo a sobrinha neta de Ofélia, definitivamente, ela acha que ele não morreu virgem, pois ele tinha um sentimento realmente, como eu vou dizer, realmente muito forte fisicamente por Ofélia, além do emocional.
Segundo a crítica literária Teresa Rita Lopes, a relação entre Pessoa e Ofélia foi muito menos inocente do que algumas pessoas imaginam. A crítica literária informa que basta-se ler as cartas entre Pessoa e Ofélia e tomar os fatos. Tais cartas, para que possa ser compreendido, elas são essencialmente eróticas. Segundo a sobrinha Manuela de Pessoa, um tal senhor Menezes disse que Pessoa se relacionou com outras mulheres numa casa em Lisboa, na Rua das Pretas, mas é uma informação que eu não achei sequenciamento, eu não consegui acarretar mais nada em relação a isso. Inclusive, ela própria relata que não sabe realmente confirmar se é verdade ou não. Segundo Antônio Seixas, agora uma informação mais precisa, o filho de Manassés, o barbeiro, relata que uma vizinha do primeiro andar, onde Pessoa morava, se relacionava seriamente com Pessoa e que a mesma dizia às outras pessoas que ela seria a namorada de Pessoa. Apesar da informação, eu não consegui localizar o nome dessa mulher. E segundo um relato que achei do mesmo, o filho do barbeiro, ele também não soube dizer o nome da vizinha, mas disse que a viu conversando com Pessoa diversas vezes. Segundo ele, Antônio, o filho do barbeiro, essa vizinha realmente foi namorada de Pessoa. Ofélia morreu em 1991 e, até o final da vida, manteve-se discreta, conforme o desejo de Pessoa. Segundo Carlos Queiroz, Pessoa definitivamente não era homossexual e ele considera ser um grande equívoco e falta de informação acharem que Pessoa não se relacionou com mulher nenhuma. É verdade de fato. Segundo Manuela Nogueira, a sobrinha de Pessoa, Fernando Pessoa era suficientemente inteligente e com um intelecto que compreendia todas as coisas, como os portugueses dizem, todas as maneiras. Como isso fazia com que homossexualidade fosse mostrada em Álvaro de Campos, aliás, de forma explícita, proposital. Porque nós só podemos conhecer nos outros se percebermos, porque há uma variedade de escolha tanto na vida intelectual como na física. Com 14 anos, Pessoa já colaborava com a revista A Águia, do Porto. Pessoa, desde o começo, teve um forte acento nacionalista. Traduziu Os Lusíadas para o inglês, escreveu uma mensagem sobre Vasco da Gama em inglês, uma peça sobre Inês de Castro em inglês. Tudo isso numa pessoa muito jovem, após o início de seu trajeto educacional em inglês. Ele sofreu uma crise de identidade e decidiu ser português. Ainda muito jovem, Pessoa encontrou a sua turma, cito, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, dentre outros jovens. Pessoa passou a frequentar os cafés da cidade, como o Martinho da Arcada, que citei no início, onde se encontrava com os amigos. Pessoa e seus amigos, quando jovens, gostavam de ter como tema da conversa a literatura que surgia com os automóveis e as máquinas industriais do momento. Em 1915, Pessoa e seus amigos lançaram a revista Orfeu, mas foram apenas 2 números, porém o suficiente para colocar a literatura portuguesa
na vanguarda dos novos tempos. Todos os exemplares de Orfeu foram vendidos. Com o fim de Orfeu, Sá Carneiro foi para Paris. De lá se correspondia diariamente com Pessoa, até o fim trágico. Depois de diversas ameaças e tentativas, Sá Carneiro cometeu suicídio. A amizade de Pessoa e Sá Carneiro ia muito além da literária, uma amizade humana, verdadeira. E Pessoa pressentiu a morte do amigo. As cartas de Pessoa para Sá Carneiro misteriosamente sumiram. Eu fiz uma profunda pesquisa a respeito. Não achei nada sobre. A única coisa que eu achei e registrei, que foi, segundo Arnaldo Saraiva, o crítico literário, ele tentou em Paris a localização das cartas, mas foi sem sucesso. Porém, vou reproduzir o que Pessoa disse para o amigo Sá Carneiro, abre aspas. O poema: a meu maior amigo, nunca mais na paisagem sepulta desta vida encontrarei uma alma tão querida, as coisas que em meu ser são as reais, fecha aspas. No Teatro São Luís, em Lisboa, houve uma participação de Pessoa. Houve um único lançamento da revista portuguesa Portugal Futurista, em novembro de 1917, tendo como diretor Carlos Felipe Porfírio. A revista pretendia ser a futura voz da imprensa portuguesa, com o futurismo em Portugal. O primeiro e único número da revista foi apreendido pela polícia, pouco depois de posto à venda. Nos anos de 1920, Pessoa inaugurou a revista Atena e participou de diversas outras, tais como Diário de Lisboa, a Capital, Portugal, O Heraldo, Ressurreição, o Jornal do Comércio, Presença. No final da década de 20, surgiu o seu primeiro reconhecimento, o qual veio dos olhos dos editores da Presença, José Régio, Casais Monteiro, Gaspar Simões. Publicavam tudo que Pessoa enviava. Foram os primeiros a reconhecer a genialidade de Pessoa. Segundo Teresa Rita Lopes, crítica literária, uma das razões de Pessoa ter tido heteronímia, atenção, muito interessante, foi a propensão de Pessoa sempre em fazer parte de revistas e jornais. Bem como no caso de Atena, onde, além dele próprio, também contava com a colaboração de suas múltiplas identidades literárias. Ivo Castro é o coordenador da equipe Pessoa, criada pelo governo português no centenário do poeta e escritor, com a missão de decifrar, classificar e publicar toda a obra do escritor. Pessoa também escreveu sobre economia, contabilidade, comércio, política, astrologia, inclusive muito bom astrólogo. Mais pra frente eu vou evidenciar o porquê. Fazia mapas astrais de si mesmo, dos amigos, de figuras históricas, até de seus heterônimos. Graças ao estudo do ocultismo, Pessoa se tornou amigo de Aleister Crowley. Pessoa e Crowley armaram uma farsa, o sumiço do mago. Pessoa, em 1930, levou Crowley para a Boca do Inferno, em Cascais, local que hoje é muito turístico, só que na época tinha o triste costume do suicídio de muitos portugueses.
A farsa foi um escândalo. Até a Scotland Yard foi a Portugal para investigar o caso. O grande escritor, digamos, tranquilo, discreto, pacato, com o caso acabou migrando das colunas literárias para as páginas policiais. A tal farsa foi toda montada e arquitetada pelo amigo de Pessoa, Augusto Ferreira Gomes, que também era astrólogo e fez publicações esotéricas. Ao que se sabe, Crowley devia muito dinheiro e sua intenção era fugir, sendo a única saída sumir. Eu vou citar aqui uma frase de Crowley para que não passe em branco, para caso alguém não conheça. O tolo bebe e se embebeda, o covarde não bebe. O homem sábio, bravo e livre, bebe e dá glórias ao mais alto Deus. Continuemos. Em 1934, um ano antes da morte de Pessoa, ele participou de um concurso literário, mas foi Vasco Reis quem ficou em primeiro lugar. Pessoa ficou em segundo. Mesmo assim, o coordenador do concurso quebrou as regras e resolveu dar à Pessoa a publicação do livro Mensagem. Se não fosse por isso, a vida de Pessoa teria terminado sem nenhum livro publicado. Mesmo após a publicação, Pessoa passou a fazer diversas correções. A professora e escritora brasileira Cleonice Berardinelli lançou uma versão de Mensagem com as anotações de Pessoa em facsímile. Eu indico, recomendo. Nos últimos tempos, Pessoa passou obcecado com a organização de mensagem. Pessoa fez vários horóscopos dele próprio, porque vivia obcecado com a ideia da morte e quando iria morrer. No último que fez, previu que sua morte seria para maio de 1935. Eu achei uma informação sobre o astrólogo Paulo Cardoso, que interessantemente refez essa astrologia com os cálculos e verificou que Pessoa havia colocado a hora do nascimento errada. Isso porque o próprio Pessoa ele tinha dúvidas sobre a hora do nascimento. Pessoa morreu em 30 de novembro de 1935. Sendo assim, percebe-se que Pessoa ele não era um astrólogo de brincadeira, como alguns dizem. Inclusive, pelo ocorrido, observa-se que essa previsão de Pessoa sobre sua morte é algo muito sério. Ou seja, ele era um astrólogo de credibilidade. Ele fumava muito e o álcool era um problema, foi um problema na vida dele. Em diversos sentidos, não só no rompimento com Ofélia. Ele bebia o dia inteiro, gostava de beber a maior parte do tempo aguardente. Inclusive, aguardente, principalmente nessa época, era uma bebida muito frequente em Portugal. Curiosamente, nunca ninguém o viu bêbado, e eu confirmo um relato. Pessoa tinha o costume de andar com uma garrafinha de aguardente dentro de uma pasta, segundo Teresa Rita Lopes, crítica literária. Segundo o testemunho da irmã de Pessoa, aliás, meia-irmã, Henriqueta Madalena Rosa, também conhecida pelo apelido Teca, Pessoa bebia muito, mas nunca ninguém o viu bêbado. Ou seja, se pressupõe que ele bebia em casa, com mais frequência.
sozinho. Após o trabalho, Pessoa gostava de ir para casa, beber e fumar. Durante toda a noite ele escrevia, passava muitas horas escrevendo. A única droga que ele conheceu e que trouxe problemas de verdade foi a bebida, como eu já mencionei. Pessoa tomou o último café de sua vida no restaurante Martinho da Arcada, em companhia de seu velho amigo Almada Negreiros. Pessoa pigarreava e tossia sem parar. Foi Almada Negreiros quem levou Pessoa ao Hospital Sem Luz. Pessoa morreu poucos dias depois, aos 47 anos de idade. Por ironia do destino, Almada Negreiros viria a morrer anos mais tarde, no mesmo hospital em Lisboa, inclusive no mesmo quarto que Fernando Pessoa morreu. No caso, o falecimento de Almada Negreiros foi em 15 de junho de 1970. Vale ressaltar que no Google, logo no início, fixadamente, está uma informação lá completamente errada sobre o falecimento de Almada Negreiros. Lá está que Almada Negreiros faleceu em São Luís, Maranhão, Brasil. Isso não procede. Almada Negreiros faleceu em Lisboa, no mesmo hospital que Fernando Pessoa, como eu mencionei. Segundo a família de Pessoa, é um equívoco que Pessoa tenha morrido pelos estragos causados pelo álcool. Para trazer mais credibilidade, bem como já trouxe até aqui, eu achei aqui uma informação do Dr. Fonseca Ferreira, que desenvolveu uma tese contestando e descartando a hipótese de que Pessoa havia morrido de cirrose. As pessoas acabaram por criar e acreditar que Pessoa havia morrido de cirrose. Mas olha, a cirrose ela leva tempo para matar, ela causa inchaço e Pessoa não tinha nada com relação a isso. Ele não tinha inchaço, ele não tinha nenhum dos sintomas. Segundo Manuela Nogueira, somente sobrinha de Pessoa, Pessoa não esteve doente para morrer. Ele teve uma morte súbita. Eu averiguei ainda mais informações na biblioteca da PUC do Rio Grande do Sul. E, bom, juntando essas informações ao atestado de óbito, que também consegui averiguar, de Fernando Pessoa, ele morreu exatamente, segundo consta o óbito, de cólica hepática. Resumidamente, seria um bloqueio intestinal. Pessoa era alguém infeliz, tanto que numa das cartas a Ofélia, ele diz, abre aspas, mas se o bebê desse um beijinho, o Ibis aguentava a vida um pouco mais, fecha aspas. Seria, para maior compreensão, Ofélia, dá mais um beijinho para eu aguentar a vida um pouco mais. Segundo Teresa Rita Lopes, crítica literária, Pessoa era alguém muito difícil de aguentar. Foi uma pessoa fundamentalmente infeliz na vida e a sua maneira, no fundo, de aguentar a infelicidade era o álcool. Pessoa deixou muitos enigmas que até hoje pesquisadores e estudiosos tentam decifrar e chegar a algum significado, inclusive muitos deles muito interessantes. Pessoa é alguém completamente interessante em todas as suas pessoas. E aqui concluo dizendo que não há nenhum Fernando Pessoa que todos nós podemos vir a reconhecer de modo idêntico.
Isso não é possível. Obrigado.